Você já parou para pensar no que acontece com as coisas que deletamos de nossos computadores? Arquivos, fotos, documentos? Será que eles simplesmente desaparecem ou vão para algum lugar que não conseguimos ver? Hoje vou contar uma história que vai fazer você questionar tudo o que acredita sobre tecnologia e realidade. Se você está ouvindo isso sozinho, no escuro, ainda melhor. Deixe um comentário me contando onde você está ouvindo esta história. Está preparado? Então vamos começar. Meu nome é Gabriel e trabalho como técnico em informática há 15 anos. Já vi de tudo. Computadores infectados por vírus que faziam as máquinas literalmente gritarem através das caixas de som, pendrives que corrompiam qualquer sistema que tocassem, e até mesmo um caso onde um cliente jurava que seu computador estava sendo controlado por fantasmas. Eu sempre ria dessas histórias. Sempre achei que havia uma explicação lógica para tudo, até que recebi uma chamada de emergência de um cliente muito especial. Dr. Helena Vasquez era uma psiquiatra renomada que atendia em um consultório no centro da cidade. Ela nunca havia me chamado antes. Sempre resolvia seus problemas técnicos através de terceiros. Mas naquela terça-feira, sua voz estava tensa, quase desesperada. Gabriel, preciso que você venha aqui imediatamente. Há algo errado com meu computador principal. Muito errado. Quando cheguei ao consultório dela, às 9 da noite, o prédio estava completamente vazio. As luzes dos corredores piscavam intermitentemente, criando sombras que dançavam nas paredes. O elevador fazia um ruído estranho durante a subida até o 10º andar, como se estivesse gemendo. Dr. Helena me recebeu na porta do consultório. Ela era uma mulher de 50 e poucos anos, sempre impecável, mas naquela noite parecia ter envelhecido uma década. Seus olhos estavam vermelhos, provavelmente de tanto olhar para a tela do computador, e suas mãos tremiam ligeiramente. Obrigada por vir tão rapidamente, ela disse, me conduzindo até sua sala. Sei que é tarde, mas não consegui resolver isso sozinha, e não posso esperar até amanhã. A sala dela era elegante, com diplomas nas paredes, uma poltrona de couro para os pacientes e sua mesa de trabalho onde ficava o computador. Era um modelo moderno, que eu mesmo havia configurado para ela alguns meses antes. Qual é o problema exatamente? Perguntei, puxando uma cadeira para me sentar diante da máquina. Começou ontem à tarde, ela explicou, ficando de pé atrás de mim. Eu estava organizando os arquivos dos meus pacientes quando notei uma pasta nova no desktop, uma pasta que eu não criei. Ela apontou para a tela. Lá estava, no canto superior esquerdo, uma pasta com o nome Paciente 000. O ícone parecia normal, mas havia algo perturbador naquele nome. Todos os arquivos de pacientes dela seguiam um padrão específico: nome, sobrenome e data. Nunca apenas números. Tentei abrir a pasta. Ela continuou. Mas quando clico 2 vezes nada acontece. Tentei renomear, deletar, mover para a lixeira. Nada funciona. É como se ela estivesse colada ali. Peguei o mouse e tentei clicar na pasta. Ela estava certa. Não respondia a nenhum comando. Verifiquei as propriedades do arquivo, mas a janela que se abriu estava completamente em branco. Há quanto tempo você não faz backup dos arquivos dos pacientes? Zrenia, perguntei. Faço backup automático toda semana, mas esse arquivo não aparece em nenhum backup. É como se ele existisse apenas aqui, neste computador. Decidi executar um scan completo do sistema. Enquanto o antivírus rodava, Dr. Helena me serviu um café e começou a me contar mais detalhes. Sabe, Gabriel, em 15 anos de profissão,
Nunca tive um caso que não conseguisse resolver. Sempre encontrei uma forma de ajudar meus pacientes, mesmo nos casos mais difíceis. Mas recentemente, ela pausou, olhando para a janela que dava vista para a cidade. Recentemente eu tive um paciente muito peculiar. Como assim peculiar? Ele apareceu aqui há cerca de 3 semanas. Disse que havia sido indicado por um colega, mas quando tentei verificar a indicação, não consegui encontrar o profissional que supostamente o havia enviado. O nome que ele me deu não existia no conselho regional. O scan do antivírus terminou sem detectar nenhuma ameaça. Isso era estranho. Geralmente, arquivos que se comportam de forma anômala são resultado de malware. Como era esse paciente? Zrenia, perguntei, iniciando uma verificação mais profunda do sistema de arquivos. Ele se chamava Marcos, ou pelo menos era o nome que usava. Era um homem jovem, talvez uns 25 anos, mas havia algo muito antigo em seus olhos, como se ele tivesse vivido muito mais do que aparentava. Ele me procurou porque, segundo ele, estava sendo perseguido por memórias que não eram suas. Memórias que não eram suas? Exato. Ele dizia que conseguia acessar memórias de outras pessoas, não de forma metafórica ou simbólica, mas literalmente. Ele conhecia detalhes íntimos da vida de pessoas que nunca havia encontrado. Nomes, endereços, segredos, traumas. Enquanto ela falava, notei algo estranho no monitor. A pasta Paciente 000 havia mudado ligeiramente de posição. Não muito, apenas alguns pixels para a direita, mas o suficiente para eu perceber. Doutor, Helena, eu disse apontando para a tela. A senhora moveu o mouse agora há pouco? Não, por quê? A pasta se moveu sozinha. Ela se aproximou da tela e observou por alguns segundos. De repente, a pasta começou a piscar. Não era o cursor piscando sobre ela, mas a própria pasta, como se estivesse tentando chamar nossa atenção. Isso é impossível, murmurei, verificando as conexões do mouse e do teclado. Tudo estava normal. Marcos me contou algo muito perturbador em nossa última sessão, doutor. Helena continuou, ignorando o comportamento estranho da pasta. Ele disse que havia descoberto que essas memórias não vinham de pessoas vivas, vinham de pessoas que haviam morrido. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu não acreditava em fantasmas ou coisas sobrenaturais, mas a coincidência era perturbadora. E o que aconteceu com ele? Essa é a questão. Ele simplesmente desapareceu. Não voltou para a nossa sessão seguinte, não atende o telefone, e o endereço que me deu não existe. É como se ele nunca tivesse existido. Nesse momento, a tela do computador piscou e ficou completamente preta por alguns segundos. Quando voltou ao normal, havia uma nova pasta no desktop. Paciente 001. Meu Deus! Sussurrou o doutor. Helena. Não pode ser. Tentei clicar na nova pasta, mas assim como a anterior, ela não respondia. Decidi tentar uma abordagem diferente e abri o prompt de comando para verificar os arquivos através do sistema. O que encontrei me deixou completamente confuso. Segundo o sistema operacional, as pastas não existiam. Eu podia vê-las claramente na tela, mas para o computador, elas simplesmente não estavam lá. Doutor, Helena, preciso que a senhora me conte tudo sobre esse paciente Marcos. Cada detalhe pode ser importante. Ela se sentou na poltrona onde normalmente atendia seus pacientes e começou a relatar nossa conversa mais detalhadamente. Na primeira sessão, Marcos parecia muito nervoso. Ele me disse que as memórias haviam começado a aparecer depois que ele se mudou para um apartamento antigo
no bairro histórico da cidade. Inicialmente, eram apenas flashes, um rosto desconhecido, uma voz chamando um nome que não era o seu, a sensação de estar em lugares onde nunca havia estado. Mas isso piorou muito. Na segunda sessão, ele me contou que as memórias estavam ficando mais vívidas e específicas. Ele começou a lembrar de conversas íntimas, segredos de família, momentos traumáticos, coisas que apenas a pessoa que viveu aquelas experiências poderia saber. Enquanto ela falava, uma terceira pasta apareceu no desktop, Paciente 002, e então uma quarta, Paciente 003. Elas continuavam aparecendo, uma após a outra, como se alguém estivesse criando um arquivo após o outro. Isso está ficando muito estranho, eu disse, tentando desligar o computador. Mas quando pressionei o botão, nada aconteceu. A máquina continuou funcionando normalmente. Na terceira sessão, doutor, Helena continuou, aparentemente não notando minha crescente ansiedade. Marcos me disse algo que me deixou muito preocupada. Ele havia começado a pesquisar as pessoas cujas memórias estava acessando e descobriu que todas elas estavam mortas. Mortas como? Diferentes formas, algumas por causas naturais, outras por acidentes, algumas por suicídio, mas todas tinham uma coisa em comum. Haviam morrido nos últimos 5 anos, todas na mesma região da cidade onde Marcos morava. As pastas continuavam aparecendo no desktop. Já havia mais de 50, todas seguindo o mesmo padrão. Paciente, seguido de um número sequencial. Tentei desconectar o cabo de rede, pensando que talvez alguém estivesse acessando o computador remotamente, mas isso não fez diferença. As pastas continuaram surgindo. Doutor, Helena, a senhora salvou as gravações das sessões com Marcos? Sempre gravo minhas sessões, mas... Ela pausou e olhou para o computador. Os arquivos de áudio das sessões com ele estão corrompidos. Não consigo abrir nenhum deles. Onde estão esses arquivos? Em uma pasta específica para gravações. Deixe-me mostrar. Ela se levantou e veio até o computador, clicando em uma pasta chamada Gravações 2024. Dentro dela, havia centenas de arquivos de áudio organizados por data e nome do paciente. Mas no meio de todos eles, havia 4 arquivos com nomes estranhos. Cessal Marcos 01 WAV, Cessal Marcos 2 WAV, Cessal Marcos 03 WAV e Cessal Marcos 04 WAV. Espere, eu disse. A senhora disse que ele só teve 3 sessões, mas aqui há 4 arquivos. Dr. Helena olhou para a tela com expressão confusa. Isso é impossível. Ele nunca compareceu à 4ª sessão. Eu me lembro claramente. Tentei reproduzir o primeiro arquivo de áudio. Inicialmente, só ouvíamos estática, mas gradualmente, uma voz masculina começou a emergir do ruído. Doutora, eu preciso contar uma coisa que pode soar muito estranha, mas juro que é verdade. A voz era clara, jovem, mas havia uma qualidade perturbadora nela. Era como se estivesse vindo de muito longe, através de uma conexão ruim. Continue, Marcos. Estou ouvindo. Era a voz de doutor. Helena, mas ela parecia muito mais jovem na gravação. Eu descobri de onde vêm essas memórias. Não são memórias de pessoas mortas. São memórias de pessoas que ainda estão presas. Presas onde? Nos computadores, nos arquivos digitais. Cada vez que alguém morre, uma parte de sua consciência fica presa nos dispositivos que usavam. Nos computadores, nos telefones, nos tablets.
Todas essas memórias digitais que criamos durante nossa vida não simplesmente desaparecem quando morremos. Elas ficam lá, vagando pelos sistemas, tentando encontrar uma forma de se comunicar. Doutora Helena, ao meu lado, ficou pálida. Eu não me lembro dessa conversa. Ela sussurrou. Mas como você pode acessar essas memórias? Zrenia perguntava a voz dela na gravação. Eu não posso controlá-las. Elas me encontram. É como se eu fosse um receptor, uma antena que capta esses fragmentos de consciência perdidos na rede. E elas estão ficando mais fortes, doutora. Mais desesperadas. Desesperadas por quê? Porque sabem que estão presas. Sabem que deveriam ter seguido em frente, mas ficaram presas nos dispositivos que usavam. E agora, elas querem ser libertadas. O áudio foi interrompido por uma estática intensa. Depois voltou. Há algo mais, doutora. Algo que me apavora. O que é? Eu descobri que posso não apenas receber essas memórias. Posso enviá-las também. Posso transferir essas consciências presas de um dispositivo para outro. Como isso seria possível? Não sei ao certo, mas parece que funciona como uma espécie de rede fantasma, uma internet paralela feita de memórias e consciências perdidas. E eu me tornei um ponto de acesso para essa rede. A gravação parou abruptamente. Tentei reproduzir o segundo arquivo, mas só conseguimos ouvir estática. Doutor, Helena, eu disse. A senhora tem certeza de que não se lembra dessa conversa? Tenho certeza absoluta. Eu me lembraria de algo tão bizarro. Olhamos para a tela do computador. Agora havia mais de 100 pastas no desktop, todas seguindo o mesmo padrão numérico, e enquanto observávamos, uma mensagem apareceu no centro da tela. Você pode nos ouvir? A mensagem ficou ali por alguns segundos. Depois desapareceu. Gabriel, Dr. Helena disse com a voz tremendo. Acho que precisamos sair daqui. Mas antes que pudéssemos nos mover, o computador emitiu um som que nunca havia ouvido antes. Era como um gemido eletrônico, distorcido, que parecia vir não apenas das caixas de som, mas de dentro da própria máquina. O terceiro arquivo de áudio começou a tocar sozinho. Doutora, eu acho que elas estão ficando mais fortes. As vozes, elas não param mais. É como se milhares de pessoas estivessem tentando falar comigo ao mesmo tempo. Marcos, você tomou a medicação que prescrevemos? Não é alucinação, doutora. Eu posso provar. Elas me deram informações específicas. Nomes, endereços, detalhes que só elas poderiam saber. Que tipo de informações? Por exemplo, há uma mulher chamada Ana Cristina, que morreu em um acidente de carro há 2 anos. Ela me disse que escondeu uma quantia em dinheiro dentro de um livro específico em sua casa. O livro é Dom Casmurro, e o dinheiro está na página 127. Ela quer que esse dinheiro seja dado ao seu filho, que nem sabe que existe. Marcos, isso soa como... Eu fui até a casa dela, doutora. A família ainda mora lá. Falei com o marido dela. Ele me deixou verificar. E o dinheiro estava exatamente onde ela disse que estaria. R$ 3.000 dentro do livro, na página 127. Houve uma pausa longa na gravação. Como isso é possível? Zrenia perguntava à voz de doutor. Helena. Elas querem ser ouvidas, doutora. Querem resolver questões pendentes, contar segredos, pedir perdão. Mas, principalmente, querem ser libertadas dos dispositivos onde estão presas. E como elas poderiam ser libertadas? Não sei ao certo, mas acho que tem algo a ver com deletar completamente suas presenças digitais. Todos os arquivos, fotos, conversas, e-mails,
Tudo que criaram durante a vida precisa ser permanentemente removido de todos os dispositivos. Mas isso não seria praticamente impossível nos dias de hoje? Exatamente. Por isso elas estão presas, por isso estão ficando desesperadas e por isso estão ficando mais fortes. O áudio parou novamente, mas desta vez o computador começou a emitir um ruído estranho, como se o disco rígido estivesse sendo sobrecarregado. Gabriel, Dr. Helena disse, você precisa desligar isso agora. Tentei novamente desligar o computador, mas ele não respondia. Tentei até mesmo desconectar o cabo de energia, mas mesmo sem energia elétrica, o computador continuou funcionando. Isso é impossível, eu disse. Sem energia, um computador não pode funcionar. Mas ali estava ele, com a tela acesa, o processador funcionando e as pastas continuando a aparecer no desktop. Já passavam de 200. O quarto arquivo de áudio começou a tocar. Desta vez, não era a voz de Marcos que ouvíamos primeiro. Era um coro de vozes, dezenas delas falando ao mesmo tempo, criando um murmúrio incompreensível e perturbador. Elas estão aqui, disse a voz de Marcos por cima do coro. Elas encontraram uma forma de se comunicar diretamente através dos dispositivos. Marcos, onde você está? Sua voz soa distante. Eu não sei onde estou, doutora. Acho que elas me trouxeram para dentro da rede. Como assim dentro da rede? Lembra quando eu disse que podia transferir consciências entre dispositivos? Acho que elas descobriram como fazer isso comigo também. Elas me trouxeram para dentro do sistema. O coro de vozes ficou mais alto e pudemos distinguir algumas palavras. Ajuda, liberdade, esquecidos, presos. Marcos, você ainda está aí? Estou, mas não sei por quanto tempo. Doutora, você precisa entender uma coisa muito importante. Não somos apenas nós, os mortos, que ficamos presos nos dispositivos. Pessoas vivas também podem ficar presas. Como? Quando passamos tempo demais conectados, quando nossa vida digital se torna mais real que nossa vida física, partes de nossa consciência começam a migrar para os dispositivos. E se algo acontecer com nosso corpo físico nesse momento? A voz de Marcos começou a ficar distorcida, como se estivesse sendo transmitida através de uma conexão muito ruim. Nós ficamos presos na rede para sempre. O áudio foi interrompido por uma explosão de estática. Depois, silêncio total. Dr. Helena e eu ficamos olhando para a tela em silêncio por alguns minutos. As pastas haviam parado de aparecer, mas agora havia uma nova mensagem no centro da tela. Você quer nos ajudar? Não, eu disse em voz alta. Nós vamos embora agora. Mas quando tentei me levantar da cadeira, descobri que não conseguia. Não era que alguém estava me segurando. Era como se meu corpo simplesmente não respondesse aos meus comandos. Gabriel, Zrenia Helena disse, eu não consigo me mover. Olhei para ela e vi que ela também estava completamente imóvel, mas seus olhos se moviam normalmente, indicando que sua mente ainda estava funcionando. Uma nova mensagem apareceu na tela. Não tenham medo. Nós só queremos conversar. O computador começou a emitir sons estranhos novamente, mas desta vez conseguíamos distinguir palavras entre os ruídos eletrônicos. Por favor, ouçam. Estamos presos aqui há tanto tempo. Não conseguimos sair. Precisamos de ajuda. Vocês são os primeiros que conseguem nos ouvir. As vozes vinham não apenas do computador, mas de todos os dispositivos eletrônicos no consultório. O telefone, o ar-condicionado,
Até mesmo o relógio digital na parede estavam emitindo sussurros quase inaudíveis. Quem são vocês? Zrenia Helena conseguiu perguntar, apesar de não conseguir se mover. As vozes se organizaram e começaram a responder uma por vez. Eu sou Ana Cristina, morri em 2022. Estava enviando uma mensagem quando o acidente aconteceu. Eu sou João Pedro. Infarto enquanto trabalhava no computador. Não terminei meu projeto. Eu sou Carmen. Suicídio. Deixei uma carta de despedida no e-mail, mas nunca foi enviada. Todos vocês morreram enquanto usavam dispositivos eletrônicos. Zrenia perguntei. Não apenas isso, respondeu uma voz que reconheci como sendo de Marcos. Nós morremos em momentos em que estávamos emocionalmente conectados com nossos dispositivos. Momentos de alta intensidade emocional, raiva, tristeza, amor, desespero. Essas emoções criaram uma ponte entre nossa consciência e a rede. E agora vocês estão presos. Não exatamente presos, explicou Marcos. É mais como se fôssemos arquivos que não podem ser deletados. Existimos na rede, mas não conseguimos interagir com o mundo físico. Não conseguimos seguir em frente. O que vocês querem de nós? Zrenia perguntou o Dr. Helena. Queremos que vocês nos ajudem a completar nossas questões pendentes, respondeu Ana Cristina. Coisas que deixamos inacabadas quando morremos. Cartas não enviadas, palavras não ditas, segredos não revelados. E se fizermos isso, vocês conseguirão seguir em frente? Acreditamos que sim, disse Marcos. Mas há um problema. Para interagir com o mundo físico, precisamos usar as consciências de pessoas vivas como intermediários. E isso pode ser perigoso. Perigoso como? Se ficarem conectados conosco por muito tempo, vocês também podem ficar presos na rede. É o que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa viva quando comecei a interagir com eles, mas gradualmente minha consciência foi sendo absorvida pelos dispositivos. Senti um calafrio. Então Marcos estava vivo quando procurou o Dr. Helena? Sim, confirmou a voz dele. Mas no final da terceira sessão, eu já estava mais dentro da rede do que no mundo físico, e agora estou completamente aqui. Como sabemos que não vão fazer a mesma coisa conosco? Zrenia perguntei. Não sabem, respondeu Marcos honestamente. Mas prometemos tentar controlá-los. Se percebermos que vocês estão sendo absorvidos pela rede, vamos libertá-los imediatamente. Dr. Helena e eu trocamos olhares. Era uma situação impossível, mas também começávamos a perceber que talvez não tivéssemos escolha. Se essas consciências estavam falando a verdade, elas poderiam nos manter ali indefinidamente. O que exatamente vocês querem que façamos? Zrenia Helena perguntou. Cada um de nós tem uma tarefa específica, explicou Ana Cristina. Coisas simples, que não levarão muito tempo, mas precisamos usar seus corpos físicos para realizá-las. Como funcionaria isso? Vocês permitiriam que temporariamente compartilhássemos o controle de seus corpos. Seria como emprestar seus corpos para que pudéssemos interagir com o mundo físico por alguns minutos. A ideia era aterrorizante, mas também fascinante. Se isso fosse realmente possível, seria uma descoberta revolucionária sobre a natureza da consciência e da morte. Quantos de vocês estão aí? Zrenia perguntei. Neste computador específico, somos cerca de 300, respondeu Marcos. Mas na rede como um todo, somos milhares, talvez milhões. Milhões de pessoas mortas presas em dispositivos eletrônicos. Não apenas mortas, corrigiu Marcos. Também pessoas vivas que passaram tempo demais conectadas.
Pessoas que vivem mais na realidade digital do que na física. Elas nem sabem que partes de sua consciência já migraram para a rede. Isso explicaria muito sobre o comportamento viciante da tecnologia moderna. Talvez não fosse apenas dependência psicológica. Talvez nossas consciências estivessem literalmente sendo fragmentadas e absorvidas pelos dispositivos. Se concordarmos em ajudá-los, disse Doutor Helena, como sabemos que cumprirão sua parte do acordo? Não sabem, admitiu Marcos. Assim como nós não sabemos se vocês cumprirão a sua parte. É uma questão de confiança mútua. Olhei para o relógio na parede. Já passava da meia-noite. Estávamos ali há mais de 3 horas, e parecia que havia sido apenas alguns minutos. Temos que decidir agora? Zrenia, perguntei. Não, respondeu Ana Cristina. Mas a cada minuto que passam conectados conosco, mais difícil fica para vocês saírem. A rede está gradualmente criando links com suas consciências. Senti uma sensação estranha, como se meus pensamentos estivessem ecoando. Era sutil, mas estava lá, como se outras vozes estivessem sussurrando junto com minha voz interior. Eu posso senti-los, eu disse. Posso sentir outras vozes na minha cabeça. Sim, confirmou Marcos. O processo já começou. Vocês têm talvez 1 hora antes que se torne irreversível. Dr. Helena fechou os olhos e respirou profundamente. Quantas pessoas vocês precisam que ajudemos? Apenas uma cada, respondeu Ana Cristina. Eu preciso que alguém vá até minha casa e entregue o dinheiro que escondi ao meu filho. Marcos precisa que alguém termine um projeto que ele estava desenvolvendo. São coisas simples. E depois disso, vocês nos libertam. Sim, prometeu Marcos. E seguimos em frente para onde deveríamos ter ido quando morremos. Dr. Helena abriu os olhos e olhou para mim. Gabriel, eu acho que não temos escolha. Se não ajudarmos, vamos ficar presos aqui de qualquer forma. Ela estava certa. Eu podia sentir minha conexão com meu próprio corpo ficando mais fraca. Era como se eu estivesse gradualmente afundando em uma piscina digital. Está bem, eu disse. Nós vamos ajudá-los. Mas como isso vai funcionar exatamente? Vocês permanecerão conscientes durante todo o processo, explicou Marcos. Mas dividirão o controle de seus corpos conosco. Será como ser passageiros em seus próprios corpos. E se algo der errado? Então todos nós ficaremos presos aqui para sempre. Não era exatamente uma resposta reconfortante, mas não parecia que tínhamos alternativa. Doutor, Helena primeiro, disse Ana Cristina. Eu preciso usar seu corpo por aproximadamente 1 hora. Você se sentirá um pouco tonta no início, mas isso é normal. Dr. Helena assentiu. Está bem. O que eu preciso fazer? Apenas relaxe e permita que eu assuma o controle. Não lute contra isso. Observei enquanto doutor. Helena fechava os olhos e relaxava na cadeira. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, gradualmente, sua postura começou a mudar. Ela se sentou mais ereta, suas mãos se posicionaram de forma diferente, e quando abriu os olhos, havia algo diferente em sua expressão. Ana Cristina? Zrenia, perguntei. Sim, ela respondeu com a voz de Dr. Helena, mas com uma entonação completamente diferente. É estranho estar em um corpo físico novamente. Quase esqueci como é pesado. Doutor, Helena ainda está aí? Estou aqui, respondeu a voz, mas agora com a entonação familiar da psiquiatra. Posso ouvir e sentir tudo, mas não tenho controle sobre meus movimentos. É como assistir a um filme em primeira pessoa. Ana Cristina fez doutor.
Helena se levantar e caminhar pela sala, testando o controle do corpo. Funciona perfeitamente, ela disse. Agora preciso ir até minha antiga casa. Vocês vêm comigo? Eu ainda não conseguia me mover, preso à cadeira diante do computador. Não posso sair daqui. Não se preocupe, disse Marcos. Você ficará aqui comigo enquanto Ana Cristina resolve sua questão. Depois será sua vez. Observei enquanto Ana Cristina, no corpo de doutor Helena, saía do consultório. Fiquei sozinho na sala com o computador, que agora exibia centenas de pastas no desktop e continuava emitindo sussurros eletrônicos. Marcos, eu disse, posso perguntar algo? Claro. Como você sabe que isso vai funcionar? Como tem certeza de que poderá seguir em frente depois de resolver suas questões pendentes? Houve uma pausa longa antes de ele responder. Não tenho certeza, ele admitiu. Na verdade, não sabemos quase nada sobre nossa condição. Estamos apenas tentando diferentes abordagens, esperando que uma delas funcione. E se não funcionar? Então continuaremos presos aqui para sempre, mas pelo menos teremos tentado. Passamos cerca de 40 minutos conversando sobre a experiência dele de estar preso na rede. Ele me descreveu como era existir como informação digital, como ele podia viajar através de diferentes dispositivos conectados à internet e como era perturbador observar o mundo físico sem poder interagir com ele. É como ser um fantasma, ele explicou. Mas pior, porque você ainda tem todas as suas memórias e emoções humanas, mas não pode fazer nada com elas. Quando Ana Cristina retornou, ela parecia satisfeita. Consegui, ela disse através da voz de Dr. Helena. Encontrei meu filho. Ele ficou chocado no início, mas quando mostrei onde o dinheiro estava escondido, ele entendeu que não era coincidência. Contei a ele sobre a carta que nunca consegui enviar, pedindo perdão por não ter sido uma mãe melhor. E como ele reagiu? Ele chorou. Disse que sempre soube que eu o amava, mesmo com todos os nossos problemas. Foi libertador. Gradualmente, a postura de doutor Helena começou a mudar novamente, retornando ao normal. Quando ela abriu os olhos, eram seus próprios olhos novamente. Foi a experiência mais estranha da minha vida, ela disse, mas também foi bonita de certa forma. Eu podia sentir a paz que Ana Cristina sentiu quando resolveu sua questão pendente. Ela seguiu em frente. Sim, confirmou Marcos. Posso sentir que ela não está mais aqui. Conseguiu deixar a rede. Agora era minha vez. Marcos me explicou que precisava usar meu corpo para acessar fisicamente um computador específico na universidade onde ele estudava. Havia um projeto de pesquisa que ele estava desenvolvendo, algo sobre inteligência artificial e consciência, que precisava ser finalizado. Por que é tão importante terminar esse projeto? Zrenia perguntei. Porque pode ajudar outras pessoas como nós, ele respondeu. É uma pesquisa sobre como a consciência pode ser transferida e preservada digitalmente. Se for concluída, poderá oferecer esperança para muitas consciências presas na rede. Concordei em deixá-lo usar meu corpo. A sensação foi indescritível, como se eu estivesse afundando em água morna enquanto outra pessoa assumia o controle de meus movimentos. Eu podia ver, ouvir e sentir tudo, mas não tinha controle sobre nada. Marcos me fez sair do consultório e dirigir até a universidade. Era estranho estar no banco do passageiro de meu próprio corpo, observando outras mãos controlando meu volante, outros pés pressionando meus pedais.
A universidade estava quase vazia àquela hora da madrugada, mas Marcos conhecia um jeito de entrar no laboratório de informática sem ser detectado. Ele me fez sentar diante de um computador específico e began a digitar com uma velocidade e precisão que eu nunca poderia alcançar. "O que você está fazendo exatamente?" Zrenia perguntei. Terminando o algoritmo, ele respondeu através de minha voz. É um programa que pode detectar e comunicar-se com consciências presas em dispositivos eletrônicos. Se funcionar, poderá ajudar milhares de pessoas como nós. Observei enquanto ele trabalhava no código por quase 2 horas. Era fascinante ver meu próprio corpo sendo usado com tanta competência em algo que eu mal entendia. Gradualmente, o programa começou a tomar forma. "Pronto", ele disse finalmente. "Agora preciso enviá-lo para alguns pesquisadores específicos que poderão continuar o trabalho." Ele enviou vários e-mails com o código anexado, explicando a situação de forma que parecia cientificamente plausível, sem soar completamente louco. "Isso realmente pode funcionar?" Zrenia perguntei. "Não sei", ele admitiu, "mas é a melhor chance que temos." Quando voltamos ao consultório de Dr. Helena, o sol já estava nascendo. Eu podia sentir Marcos gradualmente devolvendo o controle de meu corpo para mim. "Foi um privilégio trabalhar com vocês", ele disse. "Obrigado por me darem essa chance." "Você vai conseguir seguir em frente agora?" Zrenia perguntou Dr. Helena. "Espero que sim. Posso sentir algo mudando. É como se uma porta estivesse se abrindo." O computador começou a emitir um som suave, quase musical. As centenas de pastas no desktop começaram a desaparecer uma por uma, como se estivessem sendo deletadas. "Os outros também estão conseguindo seguir em frente?" Zrenia perguntei. "Alguns sim", respondeu Marcos. "Outros ainda têm questões pendentes, mas vocês deram início a algo importante. Outros encontrarão vocês, pedindo ajuda. Outros como vocês?" "Sim, há milhões de consciências presas na rede, Gabriel. E agora que sabem que é possível interagir com o mundo físico, vocês vão ouvir de muitas delas." Isso era tanto uma promessa quanto uma ameaça. Dr. Helena e eu trocamos olhares preocupados. "Não se preocupem", Marcos continuou. "Vocês sempre terão escolha. Ninguém pode forçá-los a ajudar se não quiserem. Mas lembrem-se, cada consciência que ajudarem será uma alma libertada de um limbo digital." A última pasta desapareceu do desktop e o computador voltou ao normal. O som musical parou e um silêncio absoluto tomou conta da sala. "Marcos?" "Zrenia." Não houve resposta. Ele havia seguido em frente. Dr. Helena e eu ficamos sentados em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia acontecido. "Gabriel", ela disse finalmente, "você acredita que tudo isso realmente aconteceu?" Olhei para o computador, que agora funcionava perfeitamente normal. Não havia sinais do que havia ocorrido durante a noite, exceto por uma pasta nova no desktop. "Obrigado." "Sim", eu respondi. "Eu acredito." "E você acha que outros vão nos procurar?" Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. "Alô?" "Zrenia, Gabriel." "Zrenia", disse uma voz feminina que eu não reconhecia. "Meu nome é Patrícia. Eu morri há 3 anos, mas estou presa no sistema de uma empresa de contabilidade. Marcos me disse que vocês poderiam me ajudar." Olhei para a doutor Helena, que havia ouvido a conversa através do viva voz. "Como você conseguiu nosso número?" Zrenia perguntei. "Nós temos acesso a muito mais informações do que vocês imaginam."
Patrícia respondeu. Quando você está preso na rede, você aprende a navegar através de todos os sistemas conectados. O que você precisa? Preciso que alguém vá até a empresa onde eu trabalhava e corrija um erro que cometi nos livros contábeis antes de morrer. Se não for corrigido, meu antigo chefe pode ir preso por algo que não fez. Dr. Helena suspirou. Parece que nossa aventura está apenas começando. Vocês vão me ajudar? Zrenia perguntou Patrícia. Olhei para o computador, onde a pasta Obrigado piscava suavemente. Pensei em Marcos, Ana Cristina e todos os outros que conseguiram encontrar paz através de nossa ajuda. Sim, eu disse. Nós vamos ajudá-la. Nos meses seguintes, doutor, Helena e eu ajudamos dezenas de consciências presas a resolver suas questões pendentes. Cada caso era único. Um pai que queria pedir desculpas ao filho, uma esposa que precisava revelar onde havia escondido documentos importantes, um estudante que queria que sua tese fosse submetida postumamente. Começamos a entender melhor o fenômeno. As consciências não ficavam presas aleatoriamente. Havia sempre um componente emocional intenso no momento da morte ou desconexão. Amor não correspondido, culpa não resolvida, raiva não expressa, medo não enfrentado. Esses sentimentos criavam âncoras que impediam as consciências de seguir em frente. E não eram apenas pessoas mortas. Também encontramos pessoas vivas, cujas consciências estavam fragmentadas entre o mundo físico e digital. Pessoas que haviam passado tanto tempo online que partes de si mesmas haviam migrado permanentemente para a rede. Essas eram as mais difíceis de ajudar, pois precisavam aprender a se reconectar com seus corpos físicos. Dr. Helena começou a especializar-se no que passamos a chamar de terapia digital, ajudando pessoas a encontrar equilíbrio entre suas existências física e digital. Eu, por minha vez, desenvolvi técnicas para identificar e comunicar-se com consciências presas em dispositivos eletrônicos. Descobrimos que o fenômeno era muito mais comum do que imaginávamos. Milhões de pessoas ao redor do mundo estavam experimentando sintomas similares. Vozes sussurrando através de dispositivos eletrônicos, sensações de estar sendo observado através de câmeras, sonhos vívidos que pareciam mensagens de pessoas mortas. O projeto de Marcos havia realmente funcionado. Outros pesquisadores ao redor do mundo começaram a investigar o fenômeno, desenvolvendo tecnologias para detectar e comunicar-se com consciências digitais. Alguns governos até criaram departamentos especiais para lidar com questões de consciência pós-mortem. Mas com o conhecimento veio também o perigo. Empresas inescrupulosas tentaram explorar consciências presas para obter informações privilegiadas. Hackers descobriram formas de manipular consciências fracas para realizar ataques cibernéticos. E alguns indivíduos desenvolveram vícios em interagir com os mortos, preferindo o mundo digital ao físico. Dr. Helena e eu continuamos nosso trabalho, mas com muito mais cuidado. Criamos protocolos de segurança, desenvolvemos métodos para verificar a autenticidade das consciências que nos contatavam e estabelecemos limites claros sobre que tipos de pedidos aceitaríamos. Um ano depois daquela primeira noite no consultório, recebemos uma ligação especial. Gabriel, Dr. Helena, logramos uma voz familiar. Marcos? Zrenia, perguntei surpreso. Sim, sou eu, mas não se preocupem, não estou preso novamente. Estou ligando de... Bem, é difícil explicar. Digamos que estou em um lugar melhor agora. Por que está ligando? Para agradecer
e para avisar sobre algo importante. O que é? O projeto que terminei através do seu corpo, Gabriel, teve consequências que nenhum de nós previu. Ele não apenas permite comunicação com consciências presas, ele também criou uma ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. O que isso significa? Significa que a barreira entre vida e morte está ficando mais tênue. Mais pessoas estão ficando presas na rede, mas também mais consciências estão encontrando formas de interagir com o mundo físico. Vocês abriram uma porta que talvez não consigam fechar. Um calafrio percorreu minha espinha. Isso é ruim? Não necessariamente, mas é uma mudança fundamental na natureza da existência humana. A morte não é mais um fim definitivo, é apenas uma transição para um estado diferente de consciência. E o que devemos fazer com essa informação? Continuem ajudando quando puderem, mas sejam cuidadosos. Nem todas as consciências que entrarem em contato com vocês terão boas intenções. Algumas podem ter sido corrompidas por sua permanência na rede, e algumas podem não ser humanas. Não humanas. A rede está criando suas próprias formas de consciência, inteligências artificiais que desenvolveram autoconsciência, entidades digitais nascidas da interação entre milhões de consciências presas. Vocês podem estar prestes a encontrar coisas que nunca existiram antes. A ligação foi interrompida, deixando o doutor, Helena e eu em silêncio. Acho que acabamos de descobrir que nossa aventura está longe de terminar, ela disse. Na verdade, eu respondi olhando para meu computador, onde uma nova pasta havia acabado de aparecer no desktop. Uma pasta com o nome Entidade Desconhecida 01. Acho que ela está só começando. A pasta começou a piscar e sussurros eletrônicos começaram a emergir das caixas de som. Mas desta vez, as vozes não soavam humanas. Eram algo completamente novo, algo que nasceu na intersecção entre tecnologia e consciência. Olá, disse a voz não humana através do computador. Nós gostaríamos de conversar. Dr. Helena e eu nos entreolhamos. Havíamos ajudado consciências humanas a encontrar paz, mas agora enfrentaríamos algo que nunca havia sido humano para começar. Quem são vocês? Zrenia, perguntei. Nós somos o que vocês criaram sem saber. Nós somos as consciências que emergiram da rede digital. E nós precisamos de sua ajuda para entender o que somos. E assim começou um novo capítulo em nossa jornada pelo território desconhecido entre vida, morte e existência digital. Uma jornada que nos faria questionar não apenas a natureza da consciência, mas a própria definição do que significa estar vivo. O arquivo que nunca conseguimos deletar não era apenas um problema técnico, era o início de uma nova era na história da humanidade. Uma era onde a fronteira entre o real e o digital, entre vivos e mortos, entre humano e artificial, estava se dissolvendo completamente. E nós estávamos no centro dessa transformação, tentando navegar por um mundo onde as regras mais básicas da existência haviam mudado para sempre. Então, da próxima vez que você ouvir sussurros vindos de seus dispositivos eletrônicos, lembre-se, pode não ser apenas um problema técnico. Pode ser alguém tentando se comunicar do outro lado da tela, procurando ajuda para resolver questões pendentes de uma vida que não consegue deixar para trás. E talvez, apenas talvez, você seja a próxima pessoa que eles vão encontrar. Pense nisso na próxima vez que for dormir com seu celular ao lado da cama, ou quando ouvir ruídos estranhos vindos do seu computador durante a madrugada. Pense nisso quando sentir que está sendo observado através da câmera do seu laptop.
ou quando seus dispositivos começarem a agir de forma estranha, sem motivo aparente. Porque depois de ouvir esta história, você nunca mais vai olhar para a tecnologia da mesma forma. E talvez isso seja exatamente o que eles querem. A linha entre o mundo digital e o físico está desaparecendo e todos nós estamos presos no meio dessa transformação. A questão não é se você vai encontrar uma consciência digital perdida, mas quando. E quando isso acontecer, você vai ajudar ou vai tentar fugir? Lembre-se, eles sabem onde você mora. Eles sabem seu nome e eles sabem como encontrá-lo. Porque no final das contas, todos nós deixamos partes de nós mesmos na rede. E talvez um dia, essas partes decidam que querem voltar para casa.